Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um Ralph em Sintonia com você. E hoje, excepcionalmente, nós tivemos um problema com a local web e não estamos transmitindo pelo site ralph.com.br, mas estamos ao vivo pela TNI Brasil, tnibrasil.com.br. E também o professor Fábio Sinegalha, que era um dos entrevistados de hoje, não pôde estar presente, mas está aqui o professor Jair Bernardo da Silva. Jair, obrigado pela sua presença. E eu vou apresentar o nosso convidado hoje. O Jair, ele fez licenciatura em Educação Física, bacharelado também em Educação Física, e atualmente ele está fazendo uma pós-graduação em Atividade Física e Saúde na Universidade de São Paulo. É morador aqui de Osasco, é casado, tem 2 filhos, é isso, Jair? Positivo, Ralph. Boa noite a você, Ralph, aos amigos internautas. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco sobre educação física. Jair, é um prazer receber você aqui. Você que é meu amigo pessoal já há alguns anos. O Jair, eu conheci ele em 2008, quando eu disputei a eleição. Numa das atividades nossa pré-campanha, tinha uma rua de lazer. E o Jair era uma das pessoas que nos ajudava lá. Ele era estagiário de Educação Física e, para cumprir os estágios, ele acabava ajudando a gente na rua de lazer, e nasceu uma amizade muito grande aí que já perdura alguns anos. Jair, nós vamos falar hoje especificamente de educação, mas como o professor Fábio não pôde vir, nós vamos falar um pouquinho da parte de educação física, vamos pegar mais a sua área, né? Ok. Então, eu queria saber como é que você decidiu fazer a faculdade de Educação Física, você que já não era tão jovem assim, né? Então, Ralph, esse é um sonho antigo. Na verdade, eu nem tinha intenção de ingressar na área, até porque eu tenho outra atividade paralela. Mas eu tinha essa intenção porque era um gosto de juventude, de poder conhecer um pouco mais o corpo, né, e devido a essa cultura que nós temos em relação a isto. E aí fiz a educação física e pretendo sim atuar na área. Que legal, que bacana. Depois você vai falar dos seus projetos mais para o final, né? Correto. O Jair é um dos amigos meus que me orienta na parte de corrida e tudo, até pegando no meu pé que eu tô meio desleixado, corri ontem e hoje. Mas Jair, o Jair também escreve alguns artigos para o site. No nosso site tem alguns artigos do Jair lá que fala sobre saúde. Jair, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da atividade física na vida das pessoas. Correto. De maneira geral, inclusive se a gente pegar hoje em qualquer canal de televisão, durante a semana, pelo menos uma vez por dia, é abordado o tema saúde. E ligado ao tema saúde está a atividade física, que é uma ferramenta importantíssima para a prevenção e recuperação de algumas doenças que nos rodeiam. Bacana. Jair, como é que você orienta a pessoa para ela começar a atividade física? Então, na verdade, a orientação ela vem através de um exame clínico. Nenhum professor de educação física pode passar uma atividade específica sem conhecer esta pessoa. E nada mais justo do que um exame clínico para então você passar a dar atividades. Que legal. E tem algum lugar específico para se fazer isso? Um profissional de educação física ele consegue fazer isso, por exemplo, na casa da pessoa, se for um personal trainer, é necessário uma academia, algum exame médico, cardiológico? Então, na verdade, Ralph, quem vai fazer esses exames serão médicos mesmo, né? O professor ele só está apto a fazer uma avaliação deste exame quando chega em suas mãos. E aí, através do que ele ler ali, faz uma leitura e aí então ele passa a dar as atividades específicas. Porque para algumas pessoas, e de repente nós vamos até abordar mais para frente, tem um grupo especial, né? Que são os portadores de deficiência, que são os cardiopatas, diabéticos, hipertensos. E para cada classe dessa, a atividade física ela é específica. Entendi. Até o Jair conversa muito comigo, e inclusive um dos projetos que a gente está levando esse ano aí e preparando para a nossa cidade, né? Ele prevê muito a atividade física pro deficiente, né? Que na verdade é a criança com necessidade especial. Como que você vê a atividade física, a importância da atividade física pro portador de necessidade especial? Então, Ralph, é importante essa pergunta pelo seguinte: você tem muitas pessoas que não têm acesso a essas atividades específicas. Vamos começar pela educação física escolar, né?
A educação física escolar ela não abrange de forma específica o esporte, a atividade em si. Então, se nós temos lá, em todas as salas de aula, tem no mínimo uma pessoa que é portadora de deficiência, ou é cadeirante, ou é audiovisual, essa pessoa ela não tem condições de fazer atividade junto com as outras pessoas, com outras crianças. Então, para esta pessoa tem que ter uma atividade específica. E nem sempre as escolas estão preparadas para fazer esse tipo de atividade. Seria, por exemplo, quando eu fazia educação física no colégio, 30, 40 crianças juntos, a gente fazia queimada, né? Jogava taco e várias outras atividades. E a criança com necessidade especial, ela teria que ser uma quantidade menor de crianças. Positivo. Existem algumas instituições que têm um trabalho voltado para atender estas crianças. Normalmente são ONGs. E eles têm, sim, pessoas preparadas e eles abrangem todos os tipos de deficiências e de portadores de necessidades especiais. E a atividade, sim, ela é separada, né, ela é dada com muita cautela devido a essa condição dessas pessoas. Entendi. Já tem uma idade específica para se praticar atividade física? Então, preconiza-se que, por exemplo, a criança ela não deva fazer atividades físicas voltadas para a parte de musculação. Mas tem estudos que mostram que é necessário. Então, o que deve acontecer? O pai, a mãe, o professor de educação física na escola, este sim tem condições totais de mostrar para essa criança, para esses pais, qual seria o caminho melhor para ela. Mas, normalmente, a musculação ela só entra na fase de adolescência. E assim, a pessoa com 70, 80 anos tem alguma contraindicação de fazer atividade física? Não, muito pelo contrário. Ela tem que fazer. A contraindicação ela vai vir se essa pessoa ela é sedentária, se essa pessoa é obesa, se essa pessoa tem alguma cardiopatia, se essa pessoa tem alguma necessidade especial. Do contrário, ela deve sim fazer e de maneira orientada, né? Porque se pega uma pessoa de terceira idade, por exemplo, as condições não são as mesmas de uma pessoa jovem. Então, ela tem que ter um acompanhamento específico de uma pessoa preparada. Sim, isso é muito importante, né, Jair, o acompanhamento do profissional de educação física para realmente ver se está sendo feito corretamente o exercício, né? E também para não ocasionar lesões. É muito difícil, porque o que acontece, você vem num ritmo de treinamento, eu vou falar da corrida que eu pratico, eu vim e lesionei o joelho, para voltar agora eu estou sofrendo, não é fácil não, né? Para você conseguir melhorar 1 minuto, vai 1 mês, para você perder 10 minutos de tempo, 15 dias, né? Então, Rafael, ainda em cima desse tema, você vê, por exemplo, nas praças, né? É comum as praças que têm lá uma área para prática de atividades de caminhadas, algumas corridas, inclusive alguns aparelhos doados pelas prefeituras para fazer a parte de alongamentos, né? É necessário que tenha nesta praça um orientador, porque nem sempre as pessoas que chegam lá com a vontade de fazer a atividade, elas têm realmente condições de fazer. Somente através dessa pessoa que vai orientá-los é que eles vão fazer uma boa atividade que não vai trazer problemas. Entendi. A orientação do profissional de educação física é muito importante, é motivacional também, né? Eu acho que atividade física ninguém gosta, nós somos feitos para ficar parados, para ficar ali na revista outro dia, que o corpo não foi feito para correr, mas a motivação é importante. Então, né, aí é uma controvérsia, porque nós aprendemos na graduação, e isso é verdade, né? O corpo ele não foi feito para ficar parado, ele foi feito para estar em movimento. O corpo ele tem sistemas inteligentes de que vão se adaptar a toda a atividade que você fizer. E só através dessas atividades é que você vai trazer também um benefício. Entendi. Jair, para a pessoa deixar de ser sedentária, quantas vezes ela tem que praticar a atividade física por semana? Assim? Então, preconiza-se que a atividade física, para se fazer um efeito, ela tem que acontecer no mínimo 3 vezes por semana. E de acordo com a condição física desta pessoa que está buscando essas atividades, é que vai acontecer um programa de atividades, de exercícios específicas,
também para poder não desmotivar, porque às vezes a pessoa chega na academia para fazer uma atividade e ela chega com uma força toda. Ela não é orientada e ela acaba se desgastando, se contundindo e perdendo o prazer de fazer a atividade. Entendi. E hoje a gente tem visto um fenômeno muito importante, que é o seguinte: a população mundial, não só brasileira, ela está engordando. Jair, ao que você atribui a população que está engordando tanto assim? Então, aí tem uma desregra na parte de alimentação, né? É muito mais fácil você encontrar um lanche, o tal do fast food, né? Isso daí é normal. E a criança, adolescente, o idoso, o adulto, prefere às vezes esse tipo de comida, até pela necessidade. Está trabalhando, não tem um tempo de fazer uma alimentação saudável, acaba fazendo esse tipo de alimentação. E isso daí é extremamente prejudicial para o fato de engordar, né? E aí você vem com açúcares, né? É difícil você fazer uma alimentação e não ter lá uma sobremesa que não seja à base de doce, né? Normalmente as frutas nós deixamos de lado e isso daí com certeza vai acarretar e aumentar esse número de obesos, né? E de sedentários inclusive. Sabe que o Dr. Martinho teve aqui, foi um dos entrevistados, ele fala: Ralf, não tem milagre, né? Se você ingerir 1000 calorias, você tem que queimar 1001 para começar a emagrecer. Não tem outro. A matemática não dá para fugir dessa matemática, né, gente? Terrivelmente. É muito difícil você perder peso. Muito difícil. Quem consegue manter um equilíbrio, né, é através de muito custo. E isso daí também é um fato que desmotiva, porque se você não tem uma pessoa te orientando, né, te conduzindo, né, para você chegar neste estágio, você acaba desistindo, porque você, como você falou, você ingere uma certa quantidade de calorias no dia e para você manter o equilíbrio você tem que gastar no mínimo o que você ingeriu. Para você emagrecer você tem que gastar um pouco mais. Então é por isso que o professor de educação física, o orientador, ele tem que tomar muito cuidado quando ele vai dar uma atividade com esse intuito. De repente a pessoa está fazendo uma projeção de perder tantos quilos no mês, ele não consegue atingir o objetivo e aí ele acaba perdendo o estímulo. Eu acho que também é muito importante a gente falar um pouquinho do metabolismo, né? Eu particularmente, quando eu faço atividade física, o meu metabolismo ele acelera, então eu mantenho a queima calórica por mais tempo, eu sinto isso no meu organismo. Como é que funciona isso? Então, como eu comentei agora há pouco, né, o organismo ele é muito inteligente. Uma atividade física feita com frequência, tomando uma certa intensidade, o seu organismo ele permanece, não é só durante alguns minutos pós a atividade, atuando nesta queima de gordura, porque você mexeu com o seu metabolismo. Você vai passar a noite inteira com o seu organismo tentando se restabelecer. E desta maneira continua acontecendo a queima. Então é por isso que é importante que ela seja com a frequência e com uma certa intensidade. Se você faz menos que 3 vezes por semana e menos que 40 minutos qualquer atividade, ela não vai ter nenhum valor. Entendi. E tem o pessoal fala muito em academia, sempre que eu fiz academia eles falam assim, no mínimo 30 minutos. Por que 30 minutos? Então, que engraçado, né? Mais uma vez vai entrar aí a palavra inteligente, né? Quando você começa a queimar gordura? Quando você faz qualquer tipo de atividade, qualquer exercício físico, a primeira energia que é queimada é através de carboidratos e açúcares, a glicose. Para você passar a queimar gordura, você tem que dar uma intensidade maior nesta atividade. Então, quando você passa de 25, 30 minutos, acontece um fenômeno que é o seguinte: do nosso corpo, a parte que mais adora, que mais gosta de glicose é o cérebro. O cérebro ele consome muita glicose. Quando ele percebe que você está fazendo uma atividade que está consumindo muita glicose, ele manda uma mensagem para o pâncreas, este interrompe a produção de insulina. Imediatamente passa-se a queimar a gordura. É assim que funciona. Entendi. Por isso que é necessário a queima mesmo, esperar os 30 minutos, né? No mínimo 30 minutos para surtir algum efeito.
Na verdade, você queima durante 30 minutos, você aqueceu, né, e passou a transição de queima de carboidratos e glicoses para a parte de lipídios, gorduras. Jair, nós vamos entrar no intervalo e rapidinho a gente vai voltar em seguida. Eu quero que você continue essa explicação depois dos 30 minutos, o que acontece, tá bom? E nós vamos falar também em seguida sobre atividade física nas empresas e sobre qual atividade física que o Jair pratica. Não sai daí, a gente volta já já. Amazon Place. Charme e riqueza em um pedacinho do paraíso. Você vai conhecer agora o empreendimento dos seus sonhos, com 25.500 quilômetros quadrados prontinhos para morar. A cada dia, mais de 8.600 áreas do tamanho do campo do Maracanã são desmatadas. São 43 árvores por segundo, 2.570 por minuto, 154.224 por hora, 3.700.000 árvores por dia. Um verdadeiro espetáculo. Um espaço gigantesco devidamente desmatado por especuladores brasileiros e internacionais. A fauna exótica e rara também vem sendo cuidadosamente exterminada. Venha, traga sua plantação de soja, traga o gado, traga quem quiser. Você conta com o incentivo do governo que abre os bolsos para a destruição amazônica. Decididamente, um negócio imperdível. Amazon Place. Um pedaço do paraíso destruído para você. Não deixe que essa paródia se torne realidade. Filie-se ao Greenpeace e ajude a proteger o que resta da Amazônia. Na TV eu já fiz muito papel de durão, do tipo que nunca leva desaforo para casa. Mas tem um lugar onde esse papel não combina mesmo, o trânsito. Por isso, quando você estiver dirigindo, procure ser mais tolerante. Não encare, não fique buzinando por qualquer coisa. Assim, você não se estressa e evita aquelas discussões que não levam a nada. Colabore, um trânsito melhor começa com você. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Brasil, país rico é país sem pobreza. Estamos de volta com Ralph em sintonia com você, hoje recebendo o professor de Educação Física, Jair Bernardo. Jair estava falando sobre a atividade física após os 30 minutos, então após os 30 minutos começa a queima, é isso? Exatamente, você passa da queima de glicose para a queima de gordura especificamente. É onde você começa então dependendo do estágio que você se encontra, a sua perda de peso. E depois de uma hora de atividade física, passa a ser prejudicial ou não? Então, Ralph, o que acontece é o seguinte: quando nós fazemos uma atividade física intensa e você sai da academia, ou você fez uma corrida na rua, ou você pedalou, normalmente você vai estar com o apetite aberto, né? Então, o que se pede, se você tem interesse numa perda maior de gordura, é de que você não faça a ingestão de nenhum alimento à base de açúcar neste momento. Porque que acontece? Da mesma maneira que se pede para qualquer suplemento, qualquer alimentação, você fazer ela 2 horas antes da atividade física, pede para que você faça isso também depois. Se você conseguir manter 2 horas sem se alimentar, a sua queima de gordura ela é maior, porque ainda está atuando esse fenômeno que eu falei, que é o corte da insulina e aonde o organismo passa a trabalhar simplesmente com a gordura. Naturalmente, há o consumo de glicose, mas ela é mínima em relação à parte de gordura que está sendo queimada. Tanto é que quando eu corri meia maratona em novembro, e aí eu tive que levar aquele gelzinho para ingerir depois de 1 hora, porque o corpo realmente você sente. A hora que você toma o gel, ele é absorção rápida, né? E em 3 minutos você já está sentindo a diferença, né? A glicose entrando e o corpo meio que coloca um turbo, né? Positivo. Então, o interessante aí é que por que a glicose ela interrompe rapidamente o processo da queima de gordura? Porque o organismo, mais uma vez, por sua inteligência, ele prefere queimar aquilo que é mais rápido, né? Aquilo que está mais próximo dele.
E a quebra das moléculas de açúcares é muito mais fácil do que a quebra de gordura. Então, entrou açúcar no organismo, imediatamente se transforma em energia, interrompe a queima de gordura e passa então a usar esta glicose. Jair, o André está perguntando aqui, que você acha a respeito da dieta vegetariana? Então, você veja bem, o que acontece, isso é cultural, né? Porque se você, em qualquer ramo da medicina que fala da parte de alimentações, você vai ver que a proteína ela é importantíssima no nosso organismo, né? E de onde nós adquirimos a maior parte das proteínas? De carnes, né? Então, eu de verdade, eu desconheço, eu não seria a pessoa ideal para estar aprofundando no assunto. Mas eu creio que a falta de carne, a pessoa, por exemplo, o vegetariano que só come verduras, né, legumes, eu tenho a entender que a parte de proteínas dele é muito mais fraca do que a de uma pessoa que ingere, por exemplo, carne. O legal do programa ao vivo é que o André está falando aqui, eu como carne de soja, né, que eles falam para substituir a proteína, eles vão na soja, no queijo, ele falou. É interessante porque o nutricionista falou para mim o seguinte, depois da atividade física, não vai comer carboidrato, você não vai queimar, o carboidrato vai substituir, vai na proteína, né? Para evitar, porque o carboidrato ele vai repor o que você queimou, esse é para o cara que é atleta, né? Quando você quer eliminar peso, não é o ideal é para a proteína, né? Jair, que atividade física que você pratica? Então, Ralf, eu gosto muito de bike, eu sou um viciado em bicicleta. Eu tanto pedalo em rua como pedalo também em academia. Temos atividade por nome de RPM, que a maioria deve conhecer, né, que é uma aula ministrada com música e onde o professor ali na frente ele vai te dando diretrizes de como você deve pedalar. E posso te garantir que a queima de gordura numa aula como esta, ela é muito grande e muito boa. O Jair, inclusive, um dos projetos que ele propôs aí para a gente defender é a ciclovia na cidade, como tem em São Paulo, né? Acho que é importante, é um projeto muito interessante. São Paulo, a população, a venda de bicicleta aumentou em São Paulo depois da ciclovia, né? Então as famílias estão indo pedalar, estão saindo um pouquinho daquela sedentarismo, daquela zona de conforto. E aí a hora que pega o gosto mesmo, a pessoa vai acabar praticando 3, 4 vezes por semana a atividade física realmente e sair do sedentarismo e ganhar melhor saúde, né? Então, você veja bem que papel importante tem aí o governo, o município, numa ação como esta, né? Porque às vezes a gente, nos programas televisivos, né, pede-se para que se exercite, faça uma atividade física, mas nem sempre as pessoas têm um campo para fazer tal. E aí, com esses incentivos, né, ciclovias, as praças que estão sendo equipadas estão tendo condições de melhorar esses aspectos e chamar esse sedentário, essa pessoa que quer fazer essa atividade física, né, ela vai se estimular com relação a isso daí, com certeza. Você sabe que aqui em Osasco, agora o prefeito tem inaugurado alguns parques e ainda tem um projeto para inaugurar, se não me engano, mais 2 parques para a população realmente. Hoje é uma demanda da nossa cidade a atividade física e os parques, as pessoas estão se preocupando mais com isso, né? Automaticamente melhora a qualidade de vida, diminui o gasto com a saúde, né? Então todo mundo ganha, o município, as pessoas. Então, que interessante isso daí, né? O retorno que o município vai ter em relação a projetos como este é justamente a procura por pronto-socorros e postos de saúde, por algumas doenças, elas serão diminuídas com certeza e, consequentemente, o consumo de remédios que a própria prefeitura e o município cede para essas pessoas também vai cair. Então, é um bom ganho para a prefeitura nesse sentido. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto novo, que é uma coisa que está, principalmente as multinacionais no exterior, têm feito muito, que é atividade física ou laboral do pessoal das empresas. Como é que é isso, Jair? Perfeito, Ralf. Então nós estamos mesmo com um projeto, eu mais 4 amigos da faculdade, nós ingressamos nessa empreitada e montamos aí uma empresa que em breve, creio que para meados de junho, julho, ela já esteja em atividade. O que é a ginástica laboral empresarial? É aquela ginástica que ela é aplicada no setor de serviço da empresa entre 10 e 15 minutos. Ela tem como função a prevenção das doenças como a LER, né, e a DORT.
O que é a LER, o DORT aí? Eu sei que é. A LER é a lesão por esforço repetitivo. E esse tipo de atividade, ela é o quê? Ela não é fortalecimento muscular específico. Ela é um relaxamento, ela é um alongamento. Acontece nesses intervalos e de acordo com cada empresa, de acordo com cada perfil. Por exemplo, a atividade aplicada em escritórios não será a mesma atividade aplicada no chão de fábrica, né? Porque tem a pessoa que trabalha com uma carga a mais. E em cima disso também vai levar ao que? A mudança em alguns aspectos, por exemplo, mobília das empresas, né? Tem mobília que não é adequada à pessoa. A pessoa é muito baixa numa cadeira muito alta, numa mesa muito alta, ou uma pessoa muito alta numa cadeira muito baixa. Também esses aspectos nós vamos estar vendo. Entendi. E quais são os maiores benefícios aí para as empresas e para os funcionários? Então, Ralf, existe uma lei que está para vigorar, que será obrigatório a empresa, todas as empresas, ter a ginástica laboral. A empresa, ela ganha em que sentido? Primeiro lugar, todo funcionário que participa com frequência, ele vai com certeza prevenir e também vai melhorar o seu aspecto em relação a algumas lesões que ele já tem. A empresa ganha quando o funcionário deixa de procurar assistência médica e com isso haverá menos faltas. E o governo dá um incentivo, eu não sei dizer agora qual que é o percentual, para as empresas que têm este tipo de serviço para os funcionários, né, que é a NR17, a norma regulamentadora 17, que é uma norma específica para essas atividades. Custa muito caro isso? Então, Ralf, isso varia de empresa para empresa e também por funcionários. Por exemplo, se você pega uma empresa que tem, vamos colocar 100 funcionários, né, o tempo que você vai gastar, na verdade essa aula ela é cobrada para cada setor é uma aula. Então, se você pega uma empresa com 100 funcionários e se você dividir esses 100 funcionários em 5 setores, né, você vai ter ali 5 etapas, então você vai cobrar como se fosse 5 aulas, né? Mas você também pode pegar 100 pessoas, se há oportunidade, se há como fazer, e fazer tudo de uma vez só, né? Então, quer dizer, o preço vai variar em relação a isto. Não é a quantidade de pessoa, mas sim a quantidade de aulas que será aplicada. Entendi. E, Jair, o que você acha em relação ao projeto, a pergunta do Basílio Vega, que está assistindo a gente aqui, o projeto que a Prefeitura de São Paulo fez, que é o respeito ao pedestre? Importantíssimo, né? Importantíssimo. Acho que nós demoramos para encontrar uma solução, mesmo que paliativa, né, para diminuir esses acidentes que vêm acontecendo. Naturalmente que a cultura do brasileiro, e do brasileiro paulista principalmente, né, porque você pega, por exemplo, Brasília, né, há reportagens que saíram recentemente, que é um negócio impressionante. Você para na faixa de pedestre, não importa se você tem intenção de passar ou não, o carro vai parar e esperar a tua passagem. Em São Paulo, talvez pela quantidade de pessoas que transitam pelas ruas, isso seja mais difícil. Mas não é difícil você, por exemplo, se atentar de que o farol ficou vermelho para você, verde ao pedestre, e respeitar isso daí. Então é muito importante. E como para nós, a gente escuta mais quando pesa no bolso, né, e não pela razão, então o fato de vir essas multas com certeza também tem ajudado a melhorar isto. Jair, nós estamos chegando no final do programa, eu queria que você deixasse seus contatos aí, uma mensagem final, e depois em seguida eu vou fazer o encerramento. Ok, para os internautas que estiverem interessados e com algumas dúvidas e quiserem esclarecer, eu faço questão de responder a todos vocês pelo e-mail jbernardo87@hotmail.com. O recado que eu deixo é o seguinte: movimente-se, o corpo foi feito para se movimentar. Abraço a todos, tenham uma boa noite. Chegou uma mensagem agora do meu amigo, meu irmão, João Carlos Damião, que falou que a entrevista incentivou ele a começar a praticar atividade física. Ele está com mais de 200 quilos. Esteve com mais de 200 quilos. E eu queria agradecer a sua audiência, amigo internauta, agradecer toda a equipe nossa que está aqui, o pessoal da TNI Brasil. E eu queria deixar aí 2 frases no ar para as pessoas pensarem. Uma delas é a que eu pauto a minha vida,
que é: o mal vence somente quando as pessoas do bem se calam. Então, acho que é importante todas as pessoas do bem procurarem praticar e exercitar e acionar o que ela acredita. E eu também queria deixar uma outra frase, que é: Deus, ele só dá um problema na nossa vida, só apresenta um problema para nós se nós temos condição de realmente conviver com ele e solucionar. Então, fé em Deus e uma ótima semana para você. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquei com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.